Salve, salve galera! Mais um Sextou com Terapia. Toda sexta-feira, meio-dia, estamos aqui vivendo e falando sobre terapia, sobre assuntos importantíssimos. Eu me chamo Alex Ximenes e tenho uma metodologia, uma forma leve de te ajudar com traumas, transtornos de ansiedade, de humor. E hoje nós vamos falar sobre um tema profundo: erros na caminhada e na jornada de crescimento. Qual erro você pode estar cometendo? Qual erro você pode evitar? Qual erro você pode... Dizem que é bom aprender com a dor. O bom é aprender com a dor dos outros. Então hoje nós vamos falar... Estou mais uma vez com um grande amigo aqui, terapeuta como eu também. Trabalho com terapia individual, terapia em grupo, com práticas meditativas. A diferença é que ele trabalho com prática meditativa, eu trabalho com focalização, mas a comunicação tem uma conexão muito grande. Vini, se apresenta aí pro pessoal mais uma vez. De repente tá alguém que não te conhece no Brasil, cara famoso aí no Brasil. Quem dera. Fala aí pra gente. Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Vinícius Lopes, eu trabalho com vivências terapêuticas, dou atendimentos também com terapias, faço vivências em grupos, retiros, né, com práticas meditativas, de ferramentas para o crescimento humano mesmo. Então, é isso que eu faço, né? Que é sensacional, né? Que é um fantástico. Esse tema, ele vai dar o que falar. Erros na caminhada do crescimento pessoal e do desenvolvimento humano. Eu já errei muito, eu confesso que eu tenho muito caso para contar aqui. Eu também. Eu tenho muita coisa, mas antes eu vou pedir, se você quiser, se for da tua vontade, curte, comenta, compartilha essa programação que tem a missão de desmistificar e ajudar você a crescer no desenvolvimento humano, não somente falando de terapia, sobre vários temas fantásticos. E tá aí, Vini, pega aí o presentinho da Balitas aqui que o Vini já pegou, ó. Vou apresentar aqui, tô começando com um patrocínio, fica aí, Balitas, boa, barata e Balitas, essa sigla que pegou, uma loja fantástica, moda infantil, criança e adolescente. A loja fica do lado do César, pessoal. Chegou em Maruípe, na Grande Maruípe, onde fica a Balitas. Todo mundo conhece a Balitas. Você vai encontrar desde aquela roupa mais simples, aquela roupa para ir para formatura. Então, uma parceira desde o começo do Sextou com Terapia. Obrigado pela parceria. E você que quer se tornar parceiro, né, Vini? Do Sextou, esse programa que tanto ajuda. Sim. Você indica aí um parceiro aí, para o pessoal, claro, entrar em contato com a gente. Se você quer se tornar parceiro do Sextou com Terapia, entre em contato. Tá aqui abaixo já olhei aqui, o grande Eduardo já colocou aqui, o Baruque, o meu contato. Você pode mandar mensagem e com toda certeza vai ser uma parceria com propósito para crescer, parceria com a Balitas. Desde o começo do programa, desde lá da rádio lá atrás, então a intenção aqui é prosseguir. Então entre em contato com a gente e sem mais delongas, Vini, erros na jornada. Meu Deus, erros na jornada, só de pensar, como diz o outro, desculpa aí falar errado, eu arrupio, só de lembrar de tanto que eu já errei. Mas aí, começa aí com você, erros na jornada do crescimento. Dá uma sugestão aqui também, se você achar interessante, pedir pro pessoal, né, colocar aí já os erros que possam estar cometendo, que você já sabe que você já cometeu nessa jornada de crescimento, né. E se você continua errando também, pode colocar, não tem problema não. Nós também erramos, né, Vini? Sim. A questão humanos, né? A questão do erro é que a gente só fica sabendo depois, né? Esse é o problema, né? Porque enquanto você tá errando, assim, você não sabe ele com tanta clareza, né? Você pode até saber um pouquinho, tô errando nessa parte, tô errando naquilo, né? Mas eu acho que quando a gente tem uma clareza mesmo do que está acontecendo, aí é quando a gente consegue ter a liberdade de mudança. Mas o erro, todos nós estamos sujeitos a cometer. Não tem jeito. Me veio um insight aqui para a gente começar. Você me permite ser o convidado, mas me veio aqui algo que eu particularmente, eu me apegava muito. Sim. Pelo meu perfil. Sim. Apegar-se aos erros. A programação neurolinguística tem um pressuposto que eu acho fantástico, né? Que o Nelson Mandela disse também numa frase: a gente não tem erros, né? Aquilo que a gente colhe, na verdade, são resultados. Eu me apegava muito aos erros.
Eu lembro que aquilo meio, eu vou falar assim, destruía meu emocional, porque eu não, assim, não aceitava o meu erro, não aceitava às vezes atravessar ou falar algo errado ou gaguejar às vezes, ou a maneira que fala. Então, eu acredito que apegar-se aos erros, Vini, é, É um é erro. algo nocivo, já é um erro, né? Apegar-se aos erros é um erro, porque é um resultado. E como você É, mesmo disse, às vezes a gente vai ver como a gente começa a estudar e a buscar. A gente vai falar depois, talvez seja até um tópico importante, falar de comparação. A gente começa a achar que a gente está errando por não ser tão bom como uma pessoa que está 1000 anos à nossa frente. Então, eu me apegava muito aos erros, né? E a gente sabe que o crescimento é uma jornada. O crescimento requer paciência, prudência, aprender a gerir suas emoções. Então me veio a gente está em sim, flow aqui, né? Como sim. ele está, me veio esse insight, cara. Na tua opinião, cara, É, isso é nocivo? não, eu acho que sim, né? E entender também o que é esse apego ao erro, porque olhar para o erro é importante, mas eu entendo que esse apego ao erro é quando a gente fica ali remoendo aquilo ali, fica se chicoteando, né? Porque a gente percebe que tem algo que a gente fez ali que poderia ter sido diferente. Então, eu acho que isso realmente é um erro. É um- Então, um dos erros do nosso caminho de crescimento, muitas vezes, é a gente achar que a gente não vai errar mais, né? Que a gente vai ser uma pessoa perfeita. E o erro, ele tem muitas visões. Tem aquela visão nossa daquilo que a gente acha que a gente tem que ser. Então, por exemplo, assim, de repente, né, você vai falar com uma pessoa e de repente você se exalta e fala um pouco mais alto e de repente você olha para você, nossa, não devia ter falado daquele jeito. Então, existe um erro ali que a gente pode olhar assim, é, eu poderia ter feito diferente. Isso é bom, né? Poderia ter feito diferente. Agora, a partir do momento que eu me coloco assim como uma pessoa inferior por aquilo, que eu começo a me comparar, né? Eu acho que isso pode ser ruim. E, e a gente tem que compreender que a gente está nessa caminhada, né, de evolução, de crescimento constante. Estamos aqui para aprender. Eu acho que o erro ele tem duas formas de olhar. Tem a forma de olhar nossa, assim, que é individualizada, onde a gente olha para aquilo que aconteceu e fala assim, nossa, aquilo tinha que ser algo diferente. Não era para ter acontecido daquele jeito. E uma outra forma de olhar é quando a gente olha de uma forma mais ampla. É quando a gente entende que tudo estava no seu devido lugar para a gente aprender algo. Aí o erro ele se torna algo que tem um olhar mais construtivo, né? É um olhar que você olha assim, não, estou olhando para aprender e não olhando para tá sofrendo diante daquilo. Eu quero aprender com se tem algum lugar que eu estou errando, né? Não, sensacional. É fantástico que em alguns 2 programas atrás, no programa, na verdade, que eu participei, foi um collab com um podcast Comissão, a gente falou sobre ansiedade. E a ansiedade, ela tem um fator que é o ruminatório, que remete ao erro, e o catastrófico, né? Isso vai dar errado, eu começo a pensar, eu errei. O ruminatório é exatamente o que você falou. Eu posso olhar para o erro e começar, poderia ter feito de outra maneira, eu errei. Aí começa, como você falou, né? Colocar energia naquele erro, e eu começo a me martirizar, como se você pegasse um chicote e começar a bater nas minhas costas, eu errei. Ou eu posso aprender, ou eu posso tirar uma lição. Até ressignificar, colocar um significado naquilo que eu fiz. Eu posso observar para evoluir. Então é muito importante isso que você falou, porque as duas formas de olhar, tanto a ruminatória, que eu fico ruminando, não vai me deixar numa ansiedade, vai me deixar numa tristeza, numa frustração, vai me deixar num movimento que vai gerar, ou aquele catastrófico também. Eu errei uma vez, então não vou fazer mais. Eu falei no podcast com comissão que minha primeira live eu fiz com o telefone virado. Então, assim, meu amigo falou: Alex, vira o telefone aí, porque a live tá torta aí. Você imagina se eu levo aquilo pro pessoal e nunca mais faço uma live? Eu não estaria falando aqui. Eu falei, eu tinha medo, fobia de falar em público.
Então, a gente precisa aprender, como, assim, a gente conversa muito, né? E às vezes, cara, se divertir um pouco também com os nossos erros, que a gente vai errar. Isso. Você vai errar, você já errou e você vai continuar errando porque você não é perfeito, cara. Então, é fantástico que você falou. Acho que você trouxe a dica pro segundo tópico aí. Comparação. Comparação é um forte erro, Isso. hein? Que a gente pode É. ter na jornada. Fala aí, Vini. É um dos erros, né, que a gente comete é essa comparação no nosso caminho de crescimento, né? Quando a gente começa a olhar para uma outra pessoa e aí a gente fala assim, poxa, é, eu já estou aqui nesse caminho de crescimento há muito tempo tentando lidar com aquela coisa e não consigo, e a outra pessoa, de repente, ela lida com isso de uma forma diferente. E existem contextos diferentes, né? Talvez aquilo que a gente tem dificuldade de lidar, a pessoa pode ter facilidade, mas às vezes ela tem uma dificuldade de lidar com uma outra coisa que a gente tem facilidade, né? Então, essa comparação vem muito também assim daquela questão assim da gente achar que a gente vai fazer algo no nosso caminho de crescimento e de repente a gente vai se tornar é, uma outra pessoa, que é igual aquela pessoa lá, e não. Existe algo que é você se tornar você na sua autenticidade, né? E compreendendo que todos esses erros que a gente vivencia, vamos dizer assim, na sua vida, na nossa vida, é o que vai nos ajudar a formar este ser, né, que a gente está buscando ser. É quando a gente começa a olhar para aquelas coisas que aconteceram e descobrir as joias que existem lá, sabe? Então, eu acho que pode ser um dos pontos, né? E isso cai também, eu acho que numa questão que é muito, que acontece muito nos caminhos de crescimento, a pessoas quererem soluções milagrosas para coisas que de repente a pessoa Imediatos. tipo assim, a pessoa vive de um jeito há, sei lá, 20 anos, 30 anos com uma determinada questão. Aí de repente quer de uma determinada forma resolver aquilo, sabe, do jeitinho, né? Em tantas horas quero resolver aquilo. E não é assim o nosso processo de crescimento. Eu acho que muitas vezes a visão que a gente precisa ter é assim, não é se as coisas estão acontecendo conforme a gente acha que tem que ser a nossa evolução, mas se a gente está dando um passinho para frente, sabe? Se está tendo melhoria. Sim. Então, porque você pode pegar um caminho, por exemplo, e pode acontecer também, que é o que acontece, a gente ficar no mesmo caminho e não ter nem resultado nenhum, né? E por uma questão assim de fidelidade àquele caminho, né? Por não poder se abrir ali, poxa, eu não estou conseguindo resolver, estou precisando experimentar outra coisa, às vezes a gente não se abre para outra coisa. Mas também pode acontecer, né, de você tá em um lugar que você tá tendo ganhos com aquilo. Mas a gente coloca, às vezes, uma expectativa muito maior, né? E aí a gente deixa, às vezes, de aproveitar aqueles ganhos porque entende assim, poxa, eu tô colocando, eu não consegui ainda ser aquilo que eu acho que eu tenho que ser, sabe? Não, é fantástico. E tem uma frase, né? Tem uma reflexão que eu gosto muito. Porque é a mesma coisa, né? Quem vê palco não vê bastidor. A pessoa tá olhando a gente aqui, não sabe, não entende que a gente estudou bastante tempo, entrou nesse processo de autoconhecimento, errou muito e vai continuar errando antes de começar uma imersão. Então a pessoa começa a comparar-se e aquilo paralisa ela. Eu sempre falo, quer comparar-se? Compare-se com aquilo que você foi ontem. Aí sim você vai começar a evoluir e ter o autoconhecimento de entender se você cresceu 1%, se você está evoluindo, onde você está parado, onde não. Porque, assim, é um ato de violência com a gente, por exemplo. Se eu começar a me comparar, ou comparar a minha pessoa com um professor meu que tem, eu fiz uma formação. Aí eu começo a me comparar com ele, sendo que ele já tinha mais de 1000 atendimentos antes de eu fazer a formação com ele. Aí meu podcast tem que estar igual a do fulano, do cicrano. Não, cara. Compara as suas métricas. É claro que a gente precisa analisar, mas a comparação é algo muito nocivo hoje. Porque a internet é fantástica. A gente está aqui na internet mandando essa mensagem para você. Então, assim, não é demonizar. Tem uma dualidade? Tem. Agora,
Ninguém mostra o dia que tá chorando na internet, ninguém mostra dificuldade. Então, assim, muito cuidado com essa comparação. E às vezes essa comparação é na internet. Tem um exemplo muito. Tava atendendo certa vez, e a moça falou: Nossa, eu tava domingo, tava bem em casa, tava tranquilo, ela tava feliz. Aí ela abriu o Instagram, aí viu um TBT, o pessoal tava viajando. Na verdade, ela viu a foto da pessoa viajando. E aí quando começou a gerar uma angústia nela, pô, uma pessoa da minha idade, como que eu tô aqui me comparando, como que eu não consegui viajar, como que eu não. Aí quando ela foi olhar, TBT. Ela falou, meu Deus, tô me comparando aqui com um negócio que não tá nem acontecendo. E a gente também, a gente nos cobra muito, né? Tem duas vertentes dentro da psicanálise, né? Que é o eu ideal. A gente começa a projetar uma perfeição nas pessoas, né? E o ideal do eu, né? Eu projeto uma perfeição, ou eu tenho que ser perfeito. Então isso também é um fator muito paralisante e a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, E nesse caminho, Vini, de autoconhecimento, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes os relacionamentos eles começam a mudar. Os relacionamentos, ou o relacionamento ele pode ser um fator propulsor para você crescer, ou pode ser um fator que pode ser uma barreira para você evoluir também. Queria que você começasse falando, sim. depois eu falo aí. Esse eu acho que é uma ótima questão, né, ser abordada, porque eu acho que é muito comum. Por exemplo, imagina que você está numa relação e você começa a evoluir como ser humano e de repente a outra pessoa não. E aí acontece uma dinâmica que é muito interessante. Aquela pessoa que começa, por exemplo, a trilhar um caminho, não vê aquela pessoa de repente trilhando para o mesmo caminho ou na mesma direção. E aí aquela pessoa que vê aquela outra seguindo aquele caminho pode olhar aquilo como uma traição. Uma traição no sentido de que, ué, você mudou. Você não é mais aquela pessoa que eu conheci. E parece até que é um crime a gente mudar, né? Você já ouviu falar, você mudou, você não é Você mais é um o mesmo. criminoso, vou te colocar no presídio, né? Ué, Ainda bem que você mudou, né? havia um contrato que a gente tem que ser o mesmo. A gente não pode mudar, né? Então, é muito comum isso. As pessoas dizem, você mudou. Sim. E o que tem que mudar? Qual é o problema de mudar? A verdade é que ela está dizendo é que você mudou e agora eu não sei o que eu faço. Porque talvez para aquela pessoa é difícil ela mudar e continuar acompanhando. E aí o que ela faz? Né? Ela aceita a mudança do outro e muitas vezes não há uma aceitação. E é uma realidade que a gente precisa encarar. É um desafio que a gente precisa encarar nas relações. Porque, e quando isso acontece? Muitas vezes isso leva a uma separação. Mas Sim. precisa ser assim? Nem sempre. Quando há das duas partes, né, a compreensão de que se eu estou buscando o meu caminho, que eu estou evoluindo como ser humano, e eu respeito também o processo da outra pessoa, né, compreendo o momento dela, e para mim essa é uma relação que está tudo bem ser assim, sabe? A relação dá para fluir bem. Agora, quando de repente não há uma não aceitação da outra parte, não tem como as coisas fluírem bem, né? Uma hora essa relação vai se romper. E é interessante, né? Porque quando você começa a evoluir como ser humano, dentro do desenvolvimento humano, quando você começa a aparecer, né? Começam a aparecer os críticos. Sim, E a crítica, ela vai vir primeiramente de quem está perto de você. sim, Será que precisa disso tudo? Para que isso? Por quê? Tem algo que a gente precisa refletir. Quando você começa a crescer, e não é pra gente enxergar o outro como inferior, não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte, quando você começa a crescer e evoluir e a buscar, porque a gente precisa estudar, a gente estuda muito, né, e uhum, continua estudando, o que acontece? A pessoa que não te acompanha, seja amigo, seja no relacionamento amoroso, seja na família, porque às vezes você falou de algo interessante, o clã, né? Você traiu o clã familiar, você traiu o clã porque agora você está evoluindo, seja espiritualmente,
seja emocionalmente. Agora você não tem como, você não participa mais daquele movimento ali, às vezes vários movimentos de compulsão, de vícios ali, que você tava ali, você parou. E o que acontece? Você tá crescendo, cara, você tá evoluindo. E como a pessoa não consegue te acompanhar e ela não quer, porque você traiu o clã e ela não pode, o que ela faz? Ela quer te puxar para baixo. E ela começa a te criticar. Não, volta para cá. Vem aqui. Ela começa a te criticar. Ela quer puxar a corda. Por quê? Como ela não teve a coragem, ou ainda não é o tempo dela de subir, de ir evoluindo, é mais fácil ela te trazer de volta pro clã. E ela não faz isso por mal em muitos casos. Sim. Tem pessoas que fazem? Faz. É até por um amor. É um amor em cego. muitos casos, um amor cego. Às vezes uma paixão, às vezes uma dependência, como a gente falou no programa passado. Mas a gente tem que estar muito atento. Por quê? A crítica, ela pode te paralisar. Né? Porque a crítica é veroz. Inclusive a gente está na internet, né? Não, vocês são influencers, vocês são... Cara, a gente posta conteúdo de terapia, de transformação. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Agora o elogio também. Porque tem um negocinho chamado dentro da gente que chama ego. E o elogio também pode inflar nosso ego e paralisar nossa vida. Então, tanto a crítica quanto o elogio, quando eu sempre falo, cara, você tá. Não, peraí, eu tô focado no meu interior. E quando eu começo a perceber, peraí, tá muito inflado aqui o ego. Peraí, vamos voltar para mudar, calma, vamos botar o pé no chão, porque eu sou gente como o Vini, a gente precisa crescer e entender que é uma jornada. Você começa a observar a pessoa, por exemplo, quando uma pessoa faz um comentário, eu começo a observar, a primeira coisa que eu faço, eu vou no perfil dela, eu olho e falo, peraí, essa pessoa não tá legal, não tá bem. Eu não respondo, eu excluo, ou eu dou uma restrição, porque assim, eu faço isso. Né? Ah, Alex, você é um Buda. Não, às vezes a gente realmente, você tá ali pessoalmente, é como você falou, você respondeu, vai acontecer. Mas eu procuro olhar e observar, porque às vezes uma resposta minha aquela pessoa já tá num processo tão profundo, traumático, de depressivo, que pode gerar ela fazer alguma coisa. Ela tá frustrada porque ela não consegue fazer um vídeo. Então, eu procuro olhar por esse lado. E eu procuro não deixar no meu jardim espinho. Então, eu prefiro restringir do que ficar discutindo. Eu sou o cara que eu tô ali para mandar uma mensagem de paz. Eu não gosto de criar, não, vou criar um inimigo. Cara, eu não sou dessa linha, eu não gosto. Nem você também. Mas é muito interessante a gente olhar para isso, né? Entender isso também, que no processo de crescimento, e se você quer crescer, quer evoluir, vão te criticar. Vão te julgar. E o medo do julgamento, cara, é um medo que a gente precisa, o medo da crítica, a gente precisa trabalhar ele. Porque a gente vai ter que olhar para ele e vai, peraí. Porque quem é teu líder, a pessoa que quer seu bem, ele vai te chamar no privado para conversar com você. Ele não vai, eu sempre falo, um grande líder, ele te elogia em público e ele vai tecer comentários pro teu crescimento no privado. Então é muito interessante essa questão da crítica, do elogio, essa questão da comparação. Então são erros que você pode evitar. Então você já pode curtir, comentar, compartilhar se você quiser esse vídeo aí. E pode escrever aqui abaixo, como o Vini falou, se você já cometeu esses erros, se comete, escreve aqui que a gente vai batendo um papo. Eu acho que você falou de duas coisas que são muito comuns, né? A crítica e essa questão do clã. E principalmente, eu acho que quanto mais forte o vínculo você tem, sim, maior é o impacto da crítica sobre nós. Pode ser, né? Então, por exemplo... Quanto mais próximo, mais eu fico magoado, né? De repente, uma pessoa que você não conhece muito falar alguma coisa tem um impacto. E pode ser forte também. Mas, de repente... né, a sua esposa, a sua mãe, seu pai, seu filho, isso tem um outro impacto. E no nosso caminho de crescimento, quando a gente faz essa transformação, essa melhoria, que a gente acaba mudando, às vezes, hábitos, vínculos, a gente pode mudar formas de pensar, formas de ver a vida. É como se a gente estivesse fazendo essa traição. A traição daquelas pessoas. Aquelas pessoas podem se sentir traídas. Como assim? Você não pertence mais a esse grupo? Né? E aí é muito comum. Às vezes o sistema familiar ali não vê aquilo como uma coisa
benéfica para a pessoa. E é muito importante a gente compreender, para quem está passando por esse processo, de entender que isso faz parte. Porque, senão, é como se a gente quisesse voltar a ser o que era em nome de pertencer. E tem uma outra forma da gente pertencer. O pertencimento, ele não se dá por a gente fazer as mesmas coisas que os outros fazem. O pertencimento, ele se dá pela nossa capacidade da gente colocar aquelas pessoas no nosso coração. Quando a gente coloca, entende que a dor que pode estar envolvida ali, você diz assim, eu estou fazendo diferente e levo vocês no meu coração. Né? E isso faz toda a diferença. Se a gente for olhar bem, né, tem até um desenho que era assim, que é assim, né, um desenho, Cruz, um nome, alguma coisa assim, esqueci. Mas que era um desenho que retratava, né, um pessoal que vivia lá dentro da caverna. E aí tinha uma menininha, a filha. A filha começava a querer sair da caverna. E tinha dois lados, né? Você sair da caverna, ali pode ser um grande risco, mas pode ser uma grande descoberta. Então esse risco nosso de ir em direção àquilo que toca o nosso coração, da nossa autenticidade, né? Tem um preço, o preço do julgamento, né? Mas também tem a recompensa, né? De você ser você, de você seguir naquilo que faz sentido para você. E eu acho que eu até compartilhei isso num podcast que a gente fez, mas essa questão do julgamento é muito interessante, porque você pode, por exemplo, assim, fazer uma festa de casamento, a melhor festa possível. Vai ter pessoas que vão julgar bem e pessoas que vão julgar mal. Então falar mal da comida, não importa falar o sempre... que você faz. As pessoas vão estar sempre te julgando. Vai ter gente que te julga bem e gente que julga mal. Não importa o que você faz. A questão é, se não importa o que você faz e ela vai estar sempre vai ter gente que te julga bem e gente que te julga mal, faça o melhor. Né? Então faça o melhor. Porque vai ter sempre gente te julgando mesmo. E se você é capaz de fazer o seu melhor, pelo menos você está mais em paz com sua consciência. Né? E o seu melhor, diga-se de passagem, não é ser perfeito, é o seu melhor. É o seu melhor com as condições que você tem hoje, com os recursos que você tem hoje, com o conhecimento e a sabedoria que você tem hoje, até que você adquira mais sabedoria, mais conhecimento, mais também recurso financeiro para que você possa fazer melhor. Então, fazer melhor não é fazer perfeito. É muito interessante. E isso que você trouxe, Vini, é profundo. Por quê? O pertencimento é uma necessidade humana. E dentro aí, no podcast passado, você trouxe a constelação, a terapia sistêmica familiar. E pertencer, nós, seres humanos, necessitamos em pertencer. E às vezes, nessa de pertencer, nós temos uma preocupação excessiva em agradar. Em só agradar. E se eu me preocupo em só falar sim, 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 se eu estou falando sim o tempo inteiro para as pessoas, eu estou falando não para mim o tempo inteiro também, não para minha essência, não para o meu propósito, não para aquilo que é missão de vida, não para aquilo que eu nasci para fazer aqui na Terra, porque você tem o teu propósito, você tem a sua missão aqui, você não nasceu por acaso, você precisa entender isso. Então, se eu me preocupo muito com as pessoas, foi um erro que eu cometi, por isso que eu estou falando aqui, no começo da minha caminhada, eu me preocupava muito, eu me preocupava excessivamente, isso gerava uma angústia muito grande dentro de mim. E depois eu percebi que, na verdade, eu queria agradar. Porque lá atrás, isso faltou, talvez, né? Em terapia e conhecendo, e tá tudo bem. Você vai se conhecendo e vai crescendo. Agora, isso não pode te paralisar. E o pertencer, como o Vini falou, a pessoa te criticou, ela tem inveja. Cara, perdoa, aceita no seu coraçãozinho, porque dentro da terapia sistêmica a gente sabe quando isso acontece, as coisas começam a fluir, e você vai pertencer da mesma forma, só que o teu grupo vai ser outro. Talvez você precise pertencer a um grupo que esteja querendo crescer como você. Por exemplo, você tem seu grupo do treinamento, eu tenho meu grupo do treinamento. E muitas vezes quando a pessoa vem entrar ali, ela é criticada. Pra que isso? Pra que quarta-feira assistir uma aula às 19h30? Pra que terapia? Eu tô aqui.
eu te ajudo. E a pessoa não tá falando por mal, o esposo, o marido, ela tá falando porque ela acredita. Eu sempre falo, uma conversa saudável é terapêutico, a praia é terapêutico, a canoa é terapêutico demais, bater bola, jogar bola, e uma igreja saudável, uma espiritualidade, agora não é terapia. É. E aí tá um outro erro. É quando a pessoa entende que essas coisas que são boas e são terapêuticas é como uma terapia, e não é. Tipo assim, você... Quando uma pessoa quer emagrecer, ela vai num especialista lá que Perfeito. emagrece. Nutricionista. Ela Sim. pode emagrecer de outra forma? Pode. De repente, ela pode ler livro. Ler livro, de certa forma, emagrece? Emagrece. Você está lá lendo, se você pesquisar, vai falar, perde calorias se você ficar lendo livro. Agora, é a mesma coisa a gente dizer assim que eu fazer um exercício físico é a minha terapia? Não, você pode ter um ganho terapêutico, mas o que o trabalho terapêutico pode te proporcionar é algo que muitas vezes aquilo ali não é o que não vai te ajudar a atravessar. Então, Perfeito. se a pessoa tem dificuldade, uma ferida, coisas que estão se repetindo, que tem a ver com coisas lá da sua infância, por mais que seja terapia, né, uma coisa seja terapêutico, não é por esse lugar. Então, esse é um dos erros que a gente comete. Às vezes a gente não se permite a entrar em novos caminhos, até conhecer novas práticas. E aí vem uma outra questão, que é o medo. O medo do que pode acontecer. E muitas pessoas têm medo desse caminho. Sim, sim. Então, esse medo... E aí vem um outro erro, né? Se eu puder já entrar num outro erro. Existe um outro erro que a gente entende, que é o seguinte, é que o medo, ele precisa ir embora pra gente fazer o que é melhor para nós. Né? Isso, perfeito. E aí de repente, é muito importante a gente também procurar saber sobre o caminho que a gente está querendo seguir, né? De repente você vê em algum lugar lá um caminho terapêutico ou até espiritual mesmo, que você vê, poxa, esse caminho que parece ser bom. Então você pergunta às pessoas, isso tudo é importante. Pergunta o facilitador como que é um pouco, isso é importante. Mas quando a gente diz assim, não, eu não vou porque eu tô com medo. Aí você acabou de colocar a sua própria limitação que não tem saída. Porque o medo, ele não vai embora. Ele não vai embora. Ele não vai embora justamente... Isso vai aumentar, né? Porque ele só está presente porque você não conhece aquilo. Então ele faz parte daquilo que você não conhece. É como uma pessoa dizer assim, eu tenho medo de água. Então, quando passar o meu medo de água, eu coloco o meu pé na água. Não, ele não vai embora. Ele vai embora quando você começa a conversar sobre água. Nem que você vai para uma terapia falar sobre água, mas se em algum momento você vai ter que lidar com aquela questão, ou fazer uma hipnose lá sobre com esse tema da água. Alguma coisa tem que ser feita. Sim. Mas ele não vai embora assim. Quando ele for embora, ele não vai embora assim. A não ser que você dá um passo à frente. É igual, tipo assim, quando a gente vai descer, vai no parque de diversão, né? E a pessoa fala assim, nossa, eu quero ir naquele brinquedo, é divertido pra caramba. Dá medo, mas a gente vai. O medo, ele não vai embora pra você ir. Você fala assim, dá medo, mas eu quero ir, porque é legal, vou me divertir. Então você vai. Então, vai, lógico, olhando as questões sobre segurança, né? Você precisa usar seu discernimento também para você também não causar nenhum mal, né? Mas quando você vai entendendo que aquilo é bom, então esse é um dos erros que às vezes a gente comete, né? E conectando com isso que você falou, já pegando, né, sobre erros, né, que a gente está falando aqui, que é interessantíssimo. Quanto mais, por exemplo, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo daquilo. Quanto mais eu fujo, eu sempre falo, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, você pode mudar de casa, mas você não consegue fugir de você. Não tem para onde correr, tua emoção tá ali. E quando você tem medo, não vou apresentar um trabalho, vou sempre fugir, vou numa fuga, aquela sinapse neural, ela vai crescendo, vai aumentando. Ela, além de se manter ali, ela vai aumentar, Vini.
E aqui vem um medo que vai conectar com isso que você está falando. Se você deve ter um medo de um erro, é o erro ou o medo do baixo autoconhecimento. Se você tem medo de alguma coisa, tenha medo de ter baixo autoconhecimento. Porque isso vai te proporcionar. Isso é o maior erro. Está falando o quê? De crescimento. Então, se tem um erro na vida que você pode cometer, é não buscar o autoconhecimento. Seja na área espiritual, seja na área emocional, seja na área mental, seja na terapia, seja fazendo renascimento do teu retiro, seja no meu treinamento quarta-feira. Quer cometer um erro? Que é um erro que eu cometi por muito tempo, que eu demorei muito para buscar, e você falou também que demorou, Vini, foi buscar autoconhecimento. E o autoconhecimento transformou a minha vida, transformou o meu modo de ver o mundo, o modo de ver as pessoas. E se tem algo que a gente precisa buscar, é o autoconhecimento. Seja a linha terapêutica, como você falou, você vai lá, conversa com o facilitador, vê como que é, conhece, mas coloca o pezinho na água, vai lá e observa, vê como que é a aula. Às vezes eu libero uma aula gratuita para a pessoa ver, nossa, eu perdi tanto tempo, eu achei que eu tinha medo. Eu sempre falo, né, o ser humano, nós somos os únicos mamíferos que tem medo de dar certo, né? Porque a gente tem todos os caminhos ali para dar certo, mas a gente não vai. É o medo de colocar o pé na água. Eu gosto de ver esse medo, que ele é tipo assim, é como se a gente tivesse dentro de nós personagens, partes nossas, né? Várias partes, perfeito. E quando a gente fala do medo da transformação, é como se essa parte nossa que olha para aquilo tivesse medo de se perder. Por quê? Se eu estou conectado com uma versão, imagina que ali tem uma linha que, se eu atravessando aquela linha, é o meu processo de transformação. Existe um medo que está associado à perca dessa versão. Porém, é como se fosse assim, é como se fosse um medo de uma morte psicológica. Porque se eu vou atravessar aquilo, algo em mim vai morrer. E aí precisa vir um entendimento que o essencial nesse caminho de transformação, ele sempre fica. Que o de melhor em você fica. E aquilo que vai se perder é sempre aquilo que já não faz sentido mesmo. Que é aquilo que te faz sofrer. Então, essa compreensão ajuda a gente a entender, eu acho que o medo faz parte nessa travessia. Ele vai fazer parte. Quando a gente vai para um trabalho de crescimento, que às vezes é muito impactante, isso traz medo. Né? As primeiras vezes que a gente vai falar realmente aquilo que a gente sente, e ainda hoje, né, a gente guarda questões que a gente sente, que às vezes a gente não quer falar para ninguém, e de repente só o simples fato de você falar daquele assunto traz medo. Mas o que acontece depois? É libertador. Você sente uma liberdade, caraca, era só falar. Né? Você fala assim, poxa, parecia ser tão, tão besta isso, né? Mas é. A questão é essa, que é besta no sentido de que é bobagem, no sentido de que aquilo que a gente está sofrendo, muitas vezes a gente dá uma proporção muito maior do que é. Mas por quê? Porque a gente esconde, porque a gente tem medo de olhar. Quando a gente olha, a gente descobre que é aquele monstro todo, na verdade é só, né, uma criança ferida que tem ali dentro da gente. É algo que estava precisando de um acolhimento, de um amor. E aí eu acho que vem para uma outra parte, né, se eu puder aqui já colocar. Uma parte protetora. Não, uma parte assim que é muito comum no nosso caminho de crescimento, a gente fazer ele numa postura de condenação. É quando a gente entende que a gente não está conseguindo ser aquela pessoa que a gente gostaria, aí a gente começa a se chicotear. E grande parte desse processo de crescimento, ele não vem desse lugar. Porque muitas vezes a gente precisa, imagina assim, abrir questões dentro de nós que estão guardadas há muito tempo. Isso faz parte da nossa conexão com a gente, uma conexão íntima. E essa parte, ela não vai se abrir se quem tiver diante dela é sabe, alguém que está ali para chicotear. Um julgador, Fala logo tirano. o que está acontecendo. Não, não é assim.
É como se fosse assim um outro convite que a gente precisa fazer no nosso processo. E aí tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu acho muito bonita, que é do Marcos Mion, que ele falou uma vez sobre como um- algo que ele carregava assim para cuidar, para ajudar ele a cuidar do filho dele, que ele falava assim que é a insistência amorosa. E é isso que eu acho que muitas vezes a gente precisa no nosso caminho de crescimento, principalmente quando as pessoas já percorreram vários caminhos por muito tempo, que aí ela acha assim, então agora eu não posso errar, né? Aí ela começa a se condenar quando erra, Se cobrar, se né? cobrar demais porque ela não conseguiu ter uma atitude X, sendo que ela já aprendeu isso. E essa postura de condenação não é o que vai fazer ela crescer. É quando ela consegue, muitas vezes, olhar para ela, entender que ela é só um ser humano, que ela pode se amar nas suas imperfeições e evoluir a si mesmo, mas nós somos seres humanos, estamos aqui para aprender, né? Nem melhores nem piores que ninguém. Isso é fantástico, né? Que me lembra algo muito sensacional. Tem algo que o Carl Roger, e dentro da focalização também do Eugênio Gingler, nós trabalhamos muito, que é a aceitação radical de tudo. E quando a pessoa ouve isso, ela acha assim: não, aceitação radical de tudo e acolhimento de todas as minhas partes, inclusive das protetoras, dessa parte que não quer que eu cresça, que eu evolua. Então, quando eu aceito, quando há uma aceitação radical de tudo e um olhar empático para isso que está aqui dentro, um acolhimento, isso por si, esse olhar já carinhoso e amoroso, por si já inicia o processo, a jornada de metamorfose e transformação. Porque nós somos acostumados, principalmente em algumas linhas antigas, terapêuticas, que eu tenho que olhar e aquilo tem que mudar, eu tenho que transformar, tem que ser na força. Não, cara. Às vezes você tem que, peraí, para você entender o que está ali dentro, aquele negócio que está, aquele ruído ali, eu tenho que dar espaço para aquilo. E para dar espaço, eu tenho que me amar. Porque eu tenho que dar espaço para entender, para eu ouvir. Peraí, eu vou olhar para isso para entender o que você está querendo me mostrar. Ah, está com medo que eu possa me tornar uma pessoa maior ou uma pessoa melhor, porque até aqui ele me trouxe assim. Até aqui foi assim que eu funcionei. Até aqui foi assim que eu sobrevivi. Só que nem sempre a maneira que eu aprendi a sobreviver é a maneira que eu preciso continuar vivendo. Então é isso que a gente precisa refletir às vezes. Que voltando pelo clã, eu fico sobrevivendo e deixo de viver uma vida mais leve, uma vida mais compacta, uma vida de evolução, uma vida com minha essência. E seja em qualquer, como você falou, espiritualmente falando, emocionalmente falando, porque para que algo possa nascer novo, isso em qualquer área, qualquer literatura que você for buscar, para que algo possa nascer novo, algo tem que morrer. E não é morrer aquela não, tem que modificar, tem que olhar para aquilo, não com chicote, mas com amor, com autocompaixão. É bem interessante isso que você falou, né? Sobre esse olhar que a gente tem para essa parte protetora e a gente olhar isso com esse olhar de acolhimento. Perfeito. E, e isso me lembra assim um pouco quando muitas vezes a gente fala no nosso processo que a gente está se auto-sabotando. E muitas vezes essa visão nossa, que a gente olha pra gente e fala assim: nossa, eu devo estar me auto-sabotando nesse processo, só pode. Carrega por trás dela a visão de alguém que está ali se chicoteando. Estou me Se auto-sabotando. É. martirizando. Então a gente tem que ter um cuidado nesse processo. Não que a gente não possa estar cometendo algum engano, mas ter um cuidado nesse olhar que a gente tem com a gente mesmo. Porque esse olhar não nos dá chance de compreender essa parte que está querendo se proteger. E de repente, quando a gente olha para essa parte e entende assim, não, deve ser parte do meu processo, né? Eu quero entender o que está acontecendo, aí você consegue ter uma maior compreensão do que do outro jeito. Então, às vezes, aquele olhar que é condenativo, ele tende a nos bloquear muito mais no nosso processo de crescimento, quando a gente tem esse olhar mais de compaixão com a gente mesmo. Mas é uma compaixão
que nos leva para frente. E não uma compaixão, né, que também assim, tá bom, então a vida é assim mesmo. Vou ficar na zona ali, vou deitar e tá tudo bem. É uma mistura das duas coisas, né? A compaixão, o acolhimento, mas é um acolhimento que nos leva para frente. Uma ação, né? Como eu saísse... E as duas forças, né, sim, que existe dentro da gente, assim, a força yin e yang, masculino e feminino, perfeito. Pai e mãe, a mãe que acolhe e o pai que leva para frente, sabe? Quando é só um, seja de um lado ou de outro, não funciona. Vai desequilibrar. Se você só acolhe e fica onde está, também não dá. Se você só começa a se chicotear e vamos para frente, também não vai dar certo. Então precisa ter os dois, onde você consegue se acolher e, ao mesmo tempo, ter essa guiança amorosa, né? Essa força acolhedora que faz você crescer. O papo tá sensacional. O podcast está profundo. Eu vou pedir, se você quiser, claro, para que você possa comentar, curtir, compartilhar. Escreva aqui se você cometeu erros na sua caminhada, que a gente vai bater um papo. Vini, se alguém... Esse podcast vai estar rodando. Acredito que ainda não vai ter tido o seu retiro. Se alguém quer, por exemplo, tipo, só para a gente participar do retiro que você vai fazer, entrar em contato, qual vai ser a data? Passe pro pessoal aí. Então, o próximo retiro vai acontecer entre dia 25 a dia 28 de abril. Né? Se você estiver vendo esse vídeo antes dessa data, as nossas inscrições estão previstas para encerrar dia 20. E se você achar interessante, estar com a gente fazendo esse mergulho, aí lá a gente vai utilizar diversas ferramentas terapêuticas, práticas meditativas, para você estar liberando bloqueios que a gente carrega inconscientemente, bloqueios emocionais, olhar para a dinâmica das relações de uma forma diferente, para que você possa viver de uma forma mais leve. Então, se você tiver interesse, me procure no Instagram, Vinícius, com US no final, C.Lopes. Vinícius C.Lopes. Já vou te agradecer mais uma vez, meu amigo, pela participação. Só um lembretezinho, como a gente fez da última vez, né? A gente vai dar aqui um desconto para quem está assistindo Sextocoterapia, de 10% na participação do retiro. Basta você entrar em contato comigo e falar assim, vim pelo Sextocoterapia. Sensacional, 10% aí, viu, pessoal? Curte, comenta, compartilha. Sextou com Terapia, te dando um desconto nesse grande retiro aí, retiro do Renascimento. E aproveitando, Vini, antes que eu fale aqui, deixa aquela mensagem final, aquele recado para aquelas pessoas que estão nos assistindo, esse público tão qualificado que nos acompanha há tanto tempo aí. Tá. Então, acho que sobre esse assunto da nossa jornada de crescimento, eu acho que é muito importante a gente carregar essa condução amorosa com a gente mesmo, né? Entenda que tudo tem seu tempo, é importante a gente nutrir esse desejo, essa vontade de se tornar pessoa melhor, mas sabendo que isso precisa ser feito de uma forma amorosa. Então, acho que a partir daí, né, os caminhos vão se abrindo. Sensacional. E se você quer participar, quer trabalhar com um método inteligente, uma forma leve, como o Vini falou, suas emoções, de maneira online, de qualquer lugar do mundo, toda quarta-feira, às 19h30, temos o nosso treinamento Hibernação. Para você que está aí, quer buscar autoconhecimento, vai estar aqui abaixo do vídeo também o link. Se você entrou por aqui, se você quer a nossa ajuda também terapêutica, vai estar o nosso endereço aqui também, tô vendo ali, alex@alexmendes.psi, meu telefone 27981078505, e que você possa não apenas amar a chegada, mas amar o processo, amar a jornada, porque a jornada ela é muito mais linda da transformação, da metamorfose do que a chegada. Quando você chegar lá, você vai querer outra coisa. Nós somos seres desejosos. Então, se abrace, ame, não fique também naquela zona de conforto ali, sai dela também, coloca o pé na água, como o Vini falou, e vamos avançar. Um forte abraço, se abrace, se ame, mas também
Abraça a sua transformação. Se precisar de ajuda, tem retiro, tem renascimento, tem hibernação, tem terapia. O Vini também atende individualmente. Pode falar, Vini. A outra sugestão, né, o erro que às vezes a gente não comete é não pedir ajuda. Então peça ajuda quando você precisar, seja aqui ou em qualquer outro lugar, né? Não carrega esse peso para sua vida inteira, sabe? Um grande erro, não pedir ajuda. Sozinho não dá. Por favor, entenda isso. Sozinho é muito mais difícil. Tá? Então peça ajuda. Tenha mentores, tenha pessoas, tenha terapeutas. Olha ali, analisa o método. Independente, eu sempre falo. Eu gosto de psicanálise, eu gosto de hipnoterapia. Eu vou fazer renascimento. Cara, faz aquilo que vai te fazer bem. Tá te fazendo bem? Continua. Ok? Eu gosto de focalização. Então, o importante é que você trabalhe o teu autoconhecimento. Não cometa esse erro de não pedir ajuda. E a gente vai estar aqui toda sexta-feira falando com você, conversando, dando dicas, fazendo pontuações para que você cometa o menos de erros possíveis, né? Que você vai errar, mas que você possa abraçar. E se você tiver com medo, vai com medo mesmo, porque quando você botar o pé na água, vai ser uma sensação sensacional. Um forte abraço, Alex Ximenes, trabalho, terapeuta, tenho minha clínica. Você pode clicar e até a próxima sexta-feira, sempre meio-dia e com muita terapia. Um forte abraço. Gratidão. Obrigadão, meu irmão.